Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O presidente Jair Messias Bolsonaro mandou a real. Ele é uma pessoa autêntica, que fala o que pensa, que fala o que sente. E ele falou exatamente o seguinte: o Brasil está quebrado. Isso já foi o suficiente para ele ser rebatido e atacado por ninguém mais e ninguém menos do que o senhor Ciro Gomes. Ele mesmo, Ciro Gomes, que disse que ia sequestrar o Lula lá dentro do presídio, lá em Curitiba, e levar para outro país. Eu quero me voluntariar para formar um grupo, com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Ele mesmo, Ciro Gomes, que também já teve problemas com bebida. Oi, Xuxa! Oi, Germaninho! Tô candidato aí, Germaninho! Bolsonaro é ladrão! Ei, Ciro! Cadê, mano? Aí, ó, brigando aí, Germaninho. Arrumando briga, ó. Aí, arrumando briga aí, ó. Aí, arrumando briga, Germaninho, ó. Aí, ó. Esse é o cara que quer pra presidente aí, ó. Esse é o cara que quer pra presidente aí, ó. Olha, se levando o cara, ó. Olha o cara, ó. Olha, ó. Olha, ó. E principalmente o Ciro Gomes, que já pode até pedir música no Fantástico, porque perdeu 3 eleições presidenciais, sem conseguir ir para o segundo turno em nenhuma delas. E falou inclusive que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem que renunciar. Aí eu te pergunto, Ciro Gomes, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem que renunciar para você assumir? Dentre as medidas que ele pediu para o presidente Jair Messias Bolsonaro adotar, a gente pode resumir aqui. Ele quer simplesmente aumentar impostos. Nós aqui somos favoráveis à diminuição e simplificação de tributos. Resumindo, o Ciro Gomes disse que é favorável e aconselhou o presidente Jair Messias Bolsonaro a taxar grandes fortunas e taxar lucros e dividendos, alegando que todos os países do mundo fazem isso. É mentira. A França, que adotou essa medida, teve a saída de 12 mil milionários do seu país. A Argentina, por exemplo, que vem aumentando tributos, aqui para o Brasil está sendo ótimo, porque empresas estão saindo da Argentina e vindo aqui para o Brasil. E especificamente com a questão de taxar lucros e dividendos, vamos falar aqui o seguinte, vamos aqui explicar para vocês. Vamos explicar aqui resumidamente como é que funciona o mercado de capitais. Você tem uma empresa. Essa empresa ela tem 2 formas de captar recursos financeiros. A primeira, pegando empréstimos. A segunda, adquirindo novos sócios. Entendendo isso que eu falei, você já entendeu como é que funciona todo o mercado financeiro. Vamos explicar aqui com um exemplo mais prático, um exemplo do dia a dia. Se você tem uma padaria, você quer conseguir, por exemplo, 50 mil reais para sua padaria. Você tem 2 formas de fazer isso. Você procura um amigo seu e pergunta se ele quer comprar uma parte da sua padaria e se tornar o seu sócio por 50 mil reais. Porque aí você adquiriria aquele recurso financeiro de 50 mil reais. Ou então, se ele poderia te emprestar 50 mil reais e você demoraria 1 ano para pagá-lo e naquele 1 ano você daria, ao final daquele período para ele, 10% de juros. Se você entendeu esse exemplo aqui que eu dei, você já entendeu como funciona todo o mercado de capitais. Quando a gente está falando de juros, a gente está falando de risco. E foi exatamente por isso que ele te cobrou um juros de 10%. O mercado de capitais, agora, na prática, ele funciona da seguinte forma. Você tem um mercado de ações, que é exatamente você comprar uma parte, a menor parte de uma empresa, se tornar sócio daquela empresa. E você também tem um mercado de dívida, um mercado de renda fixa. Vamos dar um exemplo aqui falando do Brasil, de um país. Um país não pode adquirir novos sócios. Você não pode comprar um pedaço de um país. Então a única forma que um país teria de captar esses recursos quando ele precisasse era vendendo título de dívidas, era se endividando.
Quando você compra títulos do Tesouro Nacional, você está emprestando um dinheiro do país, a juros. E esses juros, no caso de você emprestar dinheiro para um país, ele está diretamente relacionado à credibilidade que aquele país tem para te pagar aquele dinheiro. Vale a gente lembrar que no período dos governos petistas, no final ali com a senhora Dilma, a gente pagava uns juros de 2 dígitos, justamente porque o excesso de gasto corrompeu o crescimento da nossa economia. E o Brasil tinha uma credibilidade muito menor para pedir dinheiro emprestado. E era justamente por isso que os rentistas emprestavam dinheiro, compravam títulos de dívidas com um juros alto, que era ótimo para o rentista e péssimo para o Brasil. Os juros que o Brasil tinha que pagar era muito caro. Vamos dar o exemplo aqui de uma ação. Você compra uma ação hoje e vende na semana que vem. Você vai pagar um tributo de 15% a 20% sobre o lucro daquela ação. E no mercado de renda fixa, vamos falar aqui, por exemplo, dos fundos de investimento, que são exatamente aí esse tipo de renda fixa que a gente está falando, que é você emprestar um dinheiro com juros já pré-estabelecidos. Por exemplo, você compra um fundo com juros de 10% e você vai receber aqueles 10% a partir de um ano. Esses 10% é exatamente o que o Ciro Gomes quer tributar. Naquele caso do seu amigo te emprestando dinheiro para a padaria, te emprestando os 50 mil reais, que pedia 5 mil reais de juros, é exatamente esses 5 mil reais que o Ciro Gomes quer tributar. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é um país no qual 1% da sua população tem conhecimento do mercado de capitais. Os outros 99% não possuem acesso. E mesmo dentro desse 1%, você tem muitos pequenos investidores que aplicam dinheiro com o home broker. Aí você vai falar assim para mim o seguinte: Pedro, é muito simples, é só cobrar dividendos em cima dos ricos. Mas no Brasil, hoje, quem ganha R$ 7.500 por mês já é considerado rico. Então um cidadão que ganha R$ 7.500 por mês, que trabalha 5 meses para pagar imposto, que consegue pegar, por exemplo, R$ 1.000 do seu salário e aplicar no mercado de capitais, e decide ser um investidor conservador, decide aplicar em fundos de investimento, você ainda vai cobrar em cima do que ele tiver de lucro, sendo que ele, na maioria das vezes, não tem conhecimento do mercado e atua ali pelo seu home broker, fazendo aplicações, fazendo investimentos muito baixos. Isso não vai gerar recurso financeiro praticamente nenhum para o país. Pelo contrário, esse pequeno investidor, ele tem que ser incentivado a investir. Na pior das hipóteses, no pior dos cenários, se você fosse abaixar muito, fosse fazer uma reforma tributária no país, que você abaixasse muito a sua carga tributária, abaixasse muito os impostos, e querendo aumentar um pouquinho a captação de recursos financeiros do país, você decidisse taxar dividendos, no pior dos cenários, a gente teria que estar falando aí de aplicações muito altas, de coisa de 50 milhões, 40 milhões para cima de aplicações. Não faz o menor sentido você cobrar em cima do dividendo do microinvestidor. O pessoal que entende de mercado financeiro sabe que o investidor que aplica justamente nesse mercado de renda fixa, no mercado de dívida, é justamente o investidor que ou não entende muito do mercado e quer ser conservador, quer assumir poucos riscos, porque o que entende mais já assume mais riscos, vai para o mercado de ações, no qual ele pode ter rendimentos muito maiores, e esse mercado, inclusive, já é taxado. Tá? Você já paga aí de 15% a 20% de tributo em cima do seu lucro. Ou então, um investidor que é rico, porque a partir do momento que ele tem grandes valores para fazer aplicações, ele consegue ter dividendos muito altos e pode assumir poucos riscos. Então, o papel do governo é justamente o contrário do que o senhor Ciro Gomes está falando. O governo tem o papel de estimular as pessoas a investirem, de estimular as pessoas a se interessarem pelo mercado de capitais, porque isso impulsionará o crescimento e a capacidade de investimento das empresas com capital aberto em bolsa. E o Ciro Gomes também tocou em outro ponto, que é a da revogação da PEC de gastos, da PEC do teto. E isso é um absurdo, justamente porque nenhum país pode se endividar muito antes de ter uma moeda forte, antes de se desenvolver, antes de crescer. A gente precisa ter um controle maior dos gastos públicos. Afinal, foi o excesso de gastos que corrompeu o crescimento da nossa economia.
O Ciro Gomes também falou sobre taxar jatinhos, iates e helicópteros, mas isso, na prática, não faria diferença nenhuma para o nosso PIB, não faria diferença nenhuma para o crescimento do nosso país. Então, a gente aqui do canal tem uma ideia melhor, que é diminuir tributos para os mais pobres, principalmente impostos no consumo, que é onde justamente faz os pobres pagarem mais impostos proporcionalmente, e também diminuir e simplificar tributos para os mais ricos. A gente precisa de uma reforma tributária que diminua e simplifique tributos. A gente precisa de uma reforma administrativa que combata privilégios do setor público, dentre eles do judiciário. A gente precisa controlar ainda mais os gastos públicos. A gente precisa fortalecer as nossas instituições. Com o presidente Bolsonaro à frente, com o senhor ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, o Brasil tem tudo para crescer, porque o Brasil está vocacionado para crescer. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ative as notificações do sininho, porque isso ajudará bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!